Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 301 do seu podcast favorito de velocidade. Sim, a edição das quintas-feiras, aquela edição que você entra lá na página do Auto Racing, manda sua pergunta, deixa eu ajeitar meu microfone aqui que o som deve estar uma maravilha, antes que o pessoal comece a reclamar. O som tá ruim. Pronto, agora ficou bom. Agora ficou bom. Ô, voz, espera aí que eu não te apresentei, não. Aquela edição das quintas-feiras, a edição que você entra lá na página do Auto Racing, manda a sua pergunta e a gente responde e você fica muito triste, porque as respostas geralmente confundem mais a sua cabeça. E agora eu vou chamar ele que já está falando aqui, ele que é o que mais confunde, ele que foi chamado por um ouvinte semana passada de um bagre ensaboado, porque escapa das respostas, o grande Adalto. E aí, Adalto? Grande Bruno Aleixo. Antes de mais nada, eu vou perguntar problemas técnicos aqui, né? Vocês já imaginam, mas vou perguntar. Tá gravando? Está aqui. Está dizendo que você está gravando a chamada, Bruno. Então tá ótimo, porque para mim não está aparecendo absolutamente nada. Mas se o Adalto falou, quem sou eu para discutir? Ele está dizendo, tá gravando. Então vamos embora. Não é isso, Adalto? Eu não sou muito bom disso, não, hein? Nada, que isso. Mas está dizendo aqui que está gravando. Ah, então tá bom. Se tá gravando, tá gravando. Ora, como não? Bom, muito bem. O áudio está gravando, tenho certeza. Então, olha, se não der certo aqui, vocês vão ficar com áudio. Eu não consideraria uma coisa tão ruim assim, entendeu? Não, nem eu. Vendo as caras da gente aqui. Muito bem, senhor Adalto. O Grande Prêmio da Austrália chegando, né? Temos também Fórmula Indy esse final de semana, né? Muito bem, lá no Texas. Corrida no circuito oval, eu gosto. Texas Motor Speedway. Eu gosto. Eu passei do lado. Ela do lado, pertinho de Dallas. Uhum. Passei do lado ali, legal. Mas não entrei. Não dava tempo. Legal. Bom, você viu que a gente tem muita pergunta lá hoje, né? Nem dá tempo da gente ficar fazendo muita graça aqui, não. Porque o pessoal quer saber as respostas, né? O pessoal está muito ansioso aí, querendo saber as respostas. Porque esse início da Fórmula 1 deixa todo mundo muito ansioso, né? Querendo saber se vamos ter disputa de título ou não, né? Como a gente já falou que acha que não vai mesmo, então a gente já responde as outras coisas, não é isso? Muito bem, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing, e o do Fábio, que não apareceu hoje, né? Como não aparece nas quintas-feiras, é o @CampusFB. E a gente vai começar. Deve estar dormindo ainda. Deve estar dormindo agora. Vocês não sabem que o Fábio Campos acorda tarde, é uma coisa absurda. Mas o Adalto também. Então ele não pode falar muito, aí a gente fica nessa aí. Quem acorda cedo. Mas nem compara. Só os proletários, igual eu, por exemplo, acordam cedo, né, para trabalhar. O resto do pessoal fica aí. Mas também dorme 4 horas da manhã, né? É uma vida muito saudável, né? Vocês podem pensar. Muito bem, pessoal. Vamos começar com as perguntas então, né, Adalto? O César Augusto, o primeiro aqui que mandou, ele quer saber sobre a Mercedes, Tá falando que tem muita notícia dizendo que eles já sabiam que o W14 era ruim, que o W14 é só um protótipo, que vai vir o W14B em Imola. Mas quem acompanha o Auto Racing sabe que eles tinham outro projeto de carro defendido por um grupo de engenheiros lá dentro. Pergunta: uma equipe com o know-how da Mercedes, sabendo que o carro não era bom no túnel de vento e CFD, como estão noticiando, mesmo assim eles continuariam desenvolvendo o carro, mesmo assim eles continuariam desenvolvendo o carro como fizeram? O que você sabe disso sobre suas fontes? Traduzindo, né, ele quer saber o seguinte: se eles sabiam que ia dar ruim, por que eles continuaram com o mesmo projeto? Então, mas eles não sabiam, esse que é o problema. Aí que tá tendo muita especulação aí, né? Então, assim, não vou contar toda a história de novo, mas o que eles queriam fazer o ano passado, o que os engenheiros principais da Mercedes queriam fazer o ano passado, era desenvolver o carro do ano passado. Né? E um grupo pequeno de engenheiros pediu algum recurso falou com o Mike Elliott tudo, e pediu e o Mike Elliott falou: não, tudo bem, fala com o Toto Wolff. Eles pediram um recurso para o Toto Wolff muito pequeno, né,
só para eles poderem trabalhar, começou em 3 caras isso, trabalhar numa alternativa de carro, né? Só que o Totó falou, o problema é chassi. Vocês não podem trabalhar com um carro totalmente, porque precisa de outro chassi, né? Uhum. Eles falaram, não, nós vamos trabalhar, nós vamos tentar trabalhar, vamos tentar fazer no mesmo chassi, como se fosse um chassi híbrido, que dá para você encaixar as coisas de modo diferente no mesmo chassi. Então você encaixa a suspensão mais para frente, mais para trás, entendeu? Então é um chassi, eles fizeram um chassi que eu chamo de híbrido, que dá para você mudar algumas configurações do carro. Colocar a suspensão um pouco mais para trás, mais para frente, motor, sem precisar câmbio. homologar, né? Isso está falando. Isso. Sempre você precisa fazer crash test de novo. Até porque fazer outro chassi também ia estourar o limite de orçamento, entendeu? Então, no mesmo chassi, fazer, vamos chamar assim, de encaixes diferentes para as mesmas peças, entendeu? Então, é isso. Então, por exemplo, se eles quisessem colocar um side pod que o carro hoje não tem como fazer, entendeu? Dá para colocar o side pod. Porque o encaixe ali onde vai aquela parte lateral, ela tem um encaixe por um side pod ali. Então, apesar de não ter o side pod, dá para ter um side pod ali. Mas isso é só um exemplo, porque eu não acho que vem side pod. Mesmo na versão B, se vier uma coisa muito pequena, entendeu? Muito menor do que os outros, a gente vai sentir pouca diferença. Então é isso. É isso que eu sei e já começou. Não é que vai vir tudo para Imola, uma versão B, já começou, já teve bastante coisa agora na Arábia Saudita e vai ter muito mais coisa. Em Imola vai ter realmente muito mais coisa. Entendeu? Mas não é uma coisa que você vai olhar e falar, nossa, é outro carro. Não é isso. Mais para frente, eu li algumas perguntas hoje, né? Eu até liberei algumas perguntas hoje, que o moderador teve um problema, mandou um WhatsApp para mim pedindo que ele precisava sair 1 hora e meia. Então eu vi algumas perguntas. Vai ter mais pergunta para frente. Não falo tudo agora, as outras perguntas ficam sem sentido. Muito bem, isso aí, muito bem. Vamos pautar o programa. Ó, o Davidson Alba. Adalto, o Mate não comentou nada sobre o clima dentro da equipe com os pilotos nos últimos dias? Tá mó zum isso aí, né? Que o clima na Red Bull não é bom, pra lá. A gente sempre conversa, né? Quando começou esse zum, pergunta pra ele, falou isso aí é o seguinte, a imprensa exagera. É lógico que o clima não é de amizade total, até porque eles são adversários, né? E o Max, assim como Hamilton também é assim, como Schumacher, como Senna, como a maioria desses pilotos, eles consideram todo mundo adversário. Eles não conseguem ficar amigos, eles não são amiguinhos, né? Não são amiguinhos, eles são adversários. Adalto, pergunta, a quem interessa uma equipe com clima bom? Só a equipe, pomba. A gente quer ver o circo pegar fogo. Lógico, se os caras forem amiguinho, ficar lá de mão dada, eu tenho uma tese, eu acho que o Pérez bateu de propósito lá em Mônaco. A equipe sabe, entendeu? Deve ter dado maior quebra-pau lá internamente, só que eles não externaram isso, porque se externar, a Red Bull vai tomar uma punição que talvez ela nem continue mais na Fórmula 1. Então eles falaram assim, vamos deixar na miúda aqui, porque senão nós vamos todo mundo se ferrar, mas que bateu de propósito, bateu. E o Verstappen deve ter ficado muito bravo, o pai do Verstappen deve ter ficado muito bravo, e ficou nisso aí, mas, gente, Você sabe o que o Mate me respondeu quando eu perguntei isso para ele? Ele falou, você viu tudo? Eu falei, vi. Você assistiu umas 10 vezes? Eu falei, assisti. Você viu a câmera on-board? Eu falei, vi. Ele falou, então você sabe. Não preciso responder. Bateu de propósito. Aí os caras pegaram a telemetria, chegaram no pé e falaram, bateu de propósito. Ele deve ter falado assim, bati mesmo, e um partiu para cima do outro, e não sei o quê. Aí chegou a turma do deixa disso, e tralalá, e ficou. Aí eles vão ser amigos. Você acha que o Verstappen vai ser amigo do cara que bateu de propósito num treino e tirou ele de fazer a pole em Mônaco? É lógico que não vai. Então, mas mesmo que não tivesse batido... que se dane, o cara... O único que o Verstappen foi mais ou menos amigo lá, que o Mate me disse, foi o Ricardo.
É que o Ricardo é difícil. Já estava quando o Verstappen chegou. E o Ricardo é um cara fácil e era bom pro Verstappen ser amigo dele. Na hora que você está chegando, não é só ser amigo do cara que já está lá, o cara te passa as coisas, o cara não esconde tanto. Depois esquece, nenhum. Não vai ser. Né? O Senna falava, o meu primeiro adversário é o companheiro de equipe. Claro. Ele não é meu amigo, não vim aqui para fazer amigo. Amigo eu tenho em casa, no sítio, né? Amigo de infância. Aqui eu vim para trabalhar. Aqui é o seguinte, todo mundo é adversário. Vocês veem aí, o Hamilton e o Bottas eram amigões lá na Mercedes. Então, olha que beleza que foi. Passa por aqui. Não, por gentileza, passe você. Que é isso, imagina, eu não. Né? Que é isso, nós queremos o pau quebrando na pista. Você vê, o Hamilton e o Rosberg eram amigos de infância. Isso, chegou lá... No começo continuaram a amizade, mas no primeiro pega que teve, acabou a amizade. E o Russell vai para o mesmo caminho, né? Porque na hora que chegar lá, vocês lembram em Miami no ano passado, né? Piloto novo, chegando na equipe, vai obedecer a ordem de equipe, vai nada, vai para cima, joga para fora, não quer nem saber. E tem que ser assim mesmo. Vamos lá. Roberto César Vieira. Com os regulamentos anteriores, eles, né? Tinha vários conceitos de carros que acabavam sendo competitivos. Reiki alto, reiki baixo, distância e trechos longa, curta, tudo mais. Vocês concordam que esse novo regulamento parece haver apenas uma rota de conceito que faz o carro ser competitivo? Ainda não, Roberto. Ainda não concordo. Tem algumas coisas que os carros precisam fazer para eles serem competitivos, mas não tudo. Né? Basicamente, o carro precisa... o assoalho precisa sugar o carro para baixo o máximo que ele puder. O máximo que for que o desenho do assoalho, junto com outras coisas, que nós vamos falar mais para frente também, permitir. Né? Que é o que acontece com a Red Bull. Quanto mais rápido a Red Bull anda, mais o carro abaixa. Mas não é que abaixa porque o piloto faz alguma coisa, porque tem um botão. Não. Porque o assoalho suga, que é o que tem que fazer. Todos os carros deviam fazer isso. O assoalho vai sugando. Quanto maior a velocidade, mais o assoalho suga, mais downforce o carro tem, entendeu? Então, é isso. O resto, não. O resto são conceitos diferentes que podem dar certo também. É que ele está falando de muito antigamente, por exemplo, década de 70, você tinha carro na pista V6, 6 em linha, V8, 12. Na década de 80 também tinha 4 cilindros. O motor BMW do Piquet Turbo era 4 cilindros. Né? Depois foi para um 6, mas começou com 4 cilindros. Então, hoje não. Hoje está tudo mais padronizado. Para quê? Para as diferenças não serem absurdas. Senão você ia ter carro pondo 3 segundos no outro. Né? Por que o pneu é o mesmo? Porque um pneu diferente do outro pode dar 2 segundos para um carro. E aí você mata tudo. Porque daí fica um carro a 15, 20 segundos do outro e aparece um desfile de carro andando rápido. E a Fórmula 1 dos anos 80, 90 era assim, né? Era assim. Até dos 70, o segundo colocado tomava uma volta do primeiro e tal. Só que a nossa memória não resgata isso. A nossa memória resgata o Senna brigando com o Massa, mas isso era esporádico, pessoal, era esporádico, entendeu? Não é que porque sempre tem, né? A Fórmula 1 de antigamente era boa. Pega no YouTube. Eu falei isso com o Adalto um dia, que ele brigou comigo, mas depois ele concordou. Falei, eu vou assistir aqui esse grande prêmio da Austrália de 86, que você falou, que foi... Eu assisti a corrida, nossa, sério? Mas por quê? Porque o conceito era diferente, não era tão bom quando a gente acha que era, é porque a gente tem a memória, e envolve uma coisa aqui no Brasil, por exemplo, que é a torcida, né? Esse grande prêmio da Austrália de 86, os caras foram lá, fizeram churrasco para acompanhar a corrida, era outro clima. E tinha o Senna e o Piquet, que podiam ser campeões. Era outro clima, né? Mas falar assim, a Fórmula 1 antigamente era muito mais disputada do que hoje, era muito menos. Não, é mentira. Hoje é mais disputada. Hoje é mais disputada. Do que nunca foi. Mesmo com a Red Bull tendo essa vantagem. Nossa, nós vamos tomar tanta porrada de falar isso, pessoal. Mas tem que falar real aqui. Mas procurem colocar as coisas dentro do contexto e vai assistir uma corrida.
Pega, ó, no F1 TV, tem várias corridas históricas na íntegra. Você consegue assistir corrida inteira, da largada à bandeirada. Assiste. E vem aqui falar o que você acha. Então, Mas não pega corte da briga do Arnoux com o Villeneuve. Não faz isso, entendeu? Porque isso aí durou 3 voltas. Nós estamos falando de uma corrida inteira. Exatamente. Né? Não, é a corrida inteira. O que vocês acham? Por que o confrade que está nos vendo acha que a audiência ficou estagnada 20 anos na Fórmula 1 e começou a aumentar de novo há 3, 4 anos atrás? Por causa disso. Porque era muita diferença de todos os carros. Era passeio. Era muito poucas as corridas que tinham disputa, que tinham ultrapassagem. Teve corrida que não teve ultrapassagem. No começo desse século, 0 ultrapassagem. Do primeiro ao último, 0. Você imagina você ficar 2 horas na frente de uma TV vendo 0 ultrapassagem. 0. Um monte de corrida com 2, 3, 4 ultrapassagens. Foi aí que inventaram o DRS, que muita gente critica, eu também critico às vezes, mas eles tinham que fazer alguma coisa, porque senão ia acabar a Fórmula 1, né? Agora você pegar um campeonato de futebol com 20 jogos, né? O campeonato tem 20 jogos, em 17 jogos acabar 0-0. Quem aguenta isso? É isso aí. Ó, vamos lá, vamos para frente. O Carlos Eduardo Ferreira, Adalto, o grande Adalto inoxidável, Fábio Campos, se estiver aqui, e eu, Bruno Aleixo. Não, o Fábio Campos não está aqui. Adalto, poderia explicar o que é este tal de DRS triplo da Red Bull e sobre os treinos livres de ser? Será que não poderia ser usado para exclusivamente testar jovens pilotos? Isso a gente falou aqui, né? Com certeza. Explica aí, Adalto, o que é o DRS triplo da Red Bull, que todo mundo está falando, inclusive tem uma imagem aí, né? A gente tem um link aqui, que nós vamos colocar várias vezes no programa. Eu sugiro vocês irem ler, é uma reportagem grande, né? Ela foi feita pelo Gary Anderson, que é um ex-projetista da Fórmula 1, né? E foi traduzida, adaptada, né? Não só traduzida, ela foi adaptada para o português, para o brasileiro entender as nuances, né, as mínimas diferenças, porque mesmo você vendo, tá cheio de foto e tá cheio de imagem uma em cima da outra, imagem feita assim, com as asas, que você olha e você não vê diferença, a não ser que você tem lá a bolinha para você olhar aquele ponto, para ver as diferenças são mínimas, as diferenças são irrisórias. Por quê? Porque eles brigam por décimos de segundo. Né? O que é décimo de segundo? Décimo de segundo é o tempo que eu demoro, por exemplo, para falar décimo de segundo. Aí sim. Eles brigam por isso. Décimo de segundo. É por isso que eles brigam. Quando eu começar a falar décimo de segundo, passou um cara, passou o pole, e quando eu acabar o décimo de segundo, passou o 4º colocado no grid. Olha a diferença que eles brigam. É uma diferença que o olho humano não percebe. Você na pista, você vai na pista, é sensacional ir na pista, por causa do ronco, de tudo. Só que você não consegue ver um cara mais rápido que o outro. Não consegue ver. Porque o olho humano não consegue, não percebe essa diferença. Ele só percebe a partir de 2, 3 segundos de diferença. Né? E eles brigam por décimos. Então, por exemplo, a Red Bull está meio segundo na frente. Nossa, um caminhão, uma semana, meio segundo. Sabe quanto é meio segundo? Meio segundo. É isso. É isso. Uma volta inteira de quase 5 quilômetros. Então, as diferenças são mínimas. O que faz a diferença na Fórmula 1 não é porque o pessoal está esperando o carro diferente. Não. Você não vai ver isso. Você vai ter que olhar as diferenças mínimas, os detalhes, como tem nessa matéria que deve estar aqui o link dela. Deve estar aqui. Deve estar aqui o link dela. Vai aparecer. Isso. O nome da matéria é
Entenda por que o triplo DRS da Red Bull funciona tão bem. É uma maneira de chamar triplo DRS, porque ele funciona junto com a asa inferior traseira, o assoalho e o difusor. Por isso que, entendeu? Por isso que foi chamado. Quando eu ouvi a primeira vez, achei que abria 3 asas. Assim. Então. O triplo é por causa disso. Porque ele é um DRS que. Olha só como o Adrian Newey é um gênio completo. Ele é um DRS que, quando fechado, ele gera. Porque o downforce, junto com o downforce, vem o arrasto. O que é o arrasto? O arrasto é uma coisa que para o carro, né? Que impede o carro, que o vento bate e impede o carro de ir mais rápido. Junto com o downforce tem isso, né? Então, aquela asinha embaixo, aquela asinha traseira que tem embaixo do carro, não aquela zona que a gente está acostumado a ver, tem uma asinha lá embaixo, perto ali do motor, lá embaixo, perto do difusor. Logo acima do difusor tem uma asinha ali, né? Essa asinha traseira, ela faz um puta trabalho nisso, em tirar ou colocar mais arrasto no carro. Ela tem que trabalhar junto com o difusor, com a assoalho e com a asa traseira. Então, é isso que o Adrian Newey conseguiu fazer no carro. Isso tudo trabalhar em conjunto que os outros não conseguem. E aí, nessa matéria, esse Gary Anderson explica o porquê. Lógico, ele não explica tudo, porque ele também não sabe. Mas ele sabe. Anderson, para quem não sabe, é um projetista aí. Isso. Mas ele sabe 1000 vezes mais do que nós e do que você que está nos vendo. Porque ele é projetista da Fórmula 1. Gary Anderson fez as Jordan, né? Jordan do Barrichello, né? Isso. Ele sabe dos detalhes, tudo, entendeu? Então, o que ele conseguiu entender, olhando isso 1000 horas, ele colocou no papel e a gente adaptou. E é muito bom, né? Porque você vai entender um monte de coisa, entendeu? E você vai entender por que também que os carros são tão parecidos, né? São tão parecidos. É isso. Muito bem. Murilo Carvalho está falando aqui que o assunto Mercedes está esgotado. Erraram a mão no carro e acabou. É isso aí. Segunda corrida, o Murilo Carvalho já definiu aqui. Vamos mandar essa mensagem para o Toto Wolff, para ele saber disso aqui, que o pessoal já está considerando dessa forma. Ele quer saber sobre o Senna, Adalto, falando que você correu contra o Senna nos anos 70, de kart. Queria que você falasse o que você achou dele. Não, eu corri É verdade, calma. É verdade que ele era um cara tímido e tinha personalidade difícil? Ele quer saber pessoalmente. E o que ele fazia ele ser mais rápido que outros pilotos no kart. E a pergunta 2 aqui, ele está perguntando sobre a técnica do acelerador lá do Senna. Então nós temos um vídeo que é exatamente sobre isso, né, Adalto? Vou pedir para o nosso editor colocar o link aqui embaixo, você assiste, isso. É um corte aí de um podcast que o Adalto explica lá o negócio do acelerador que fica pisando lá. Eu acho que está em 1 milhão de visualizações já, aquele vídeo. Ou por aí, se não tiver, tá por aí. Bom, eu corri contra o Senna, vamos deixar bem claro aqui. Uma vez, né? Na minha quinta corrida, que foi a minha última corrida de kart, que eu entrei no lugar do meu primo, quem corria era o meu primo, que era mais velho que eu. Meu primo largou, tinha ainda 5 corridas, meu tio me colocou para correr, porque eu já acompanhava eles, né, nas corridas, e eu corria de mini carro na época. Que era muito mais lento que kart, muito mais lento. Mas eu tinha uma noção e eu me adaptei muito rápido ao kart. Eu fui mais rápido que o meu primo, que corria há 3 anos. Eu fui mais rápido que ele no segundo treino. Meu primo ficou puto, quis parar de correr. Meu tio me ofereceu correr as últimas 5 corridas com... Isso tem tudo escrito no autor, esse há muitos anos. Coluna explicando isso. Então ele colocou lá o sobrenome dele, né? Ele inventou um primeiro nome para mim, colocou o sobrenome dele, porque minha mãe também não podia saber, né? Que ele passava aqui para dizer que a gente ia no jogo do Corinthians. Isso. E já. Nós vamos passar aqui, nós vamos tomar um chá com torrada ali, mãe. Tá tranquilo. Chá com torrada tá de boa. Ele passava em casa, nós vamos no jogo e a gente ia para Interlagos.
Se fosse hoje em dia, se fosse hoje em dia, era capaz de ser melhor você falar assim, olha, eu vou para Interlagos do que se fosse pro jogo do Corinthians. É verdade, é verdade. Do jeito que as torcidas estão aí, meu filho. Você viu, domingo, o cara invadiu o campo com uma criança no colo? Você viu aquilo? Espetáculo. É o fim da picada, né? É o fim da picada. Filha dele, né? E agora ele tá se fazendo de vítima. Assim, estou muito assustado. Filha dele, né? Trouxa. Filha dele. Filha dele. Um cara desse tem que ser banido de entrar em estádio para o resto da vida. Mas você tem que dar para ele a chance de se recuperar. Não dou chance em outro lugar. Estádio, não. Estádio, não. Então, voltando. Na última corrida, né, do campeonato, o Senna estava em outra categoria. O Senna é 2 anos mais velho que eu. O Senna é de 60, eu sou de 62. Então, naquela idade, com 10 anos de idade, faz muita diferença. Né? E o Senna já apavorava lá todo mundo. Ele ganhava os campeonatos de kart, assim, com o pé nas costas. O Senna resolveu correr. Não era para ele correr. Ele não ia correr. Ele não era da nossa categoria. Mas ele resolveu correr. Eu fiquei sabendo quando nós chegamos lá em Interlagos que o Senna ia correr. Eu fiquei puto porque eu falei, pô, é a chance de eu ganhar. Eu achava que eu ia ganhar a minha primeira corrida, né? Eu falei, inclusive eu ganhar, talvez meu tio se anime pro ano que vem, né? Mas daí o Senna correu também. Então, evidentemente que o Senna fez a pole. Sim, o Senna era tímido, mas não deu para falar quase nada com ele, porque ele ficava lá no canto dele, lá no box dele. Ele e o mecânico dele, esqueci o nome dele agora, super famoso o mecânico dele lá. O Senna era um cara fissurado no kart. Ele montava e desmontava o kart sozinho, impressionante, fissurado em tudo. Fez a pole. Quando nós começamos a correr, eu larguei em segundo, em segundo fiquei, e acabou a corrida com o Senna meia pista na minha frente. E eu também fui bem porque eu pus uns 10 segundos no terceiro colocado. Mas foi uma corrida chata para quem assistiu. Sim. Porque se teve pega, eu nem lembro, mas se teve foi lá para trás. Porque entre os 3 primeiros não teve nada. Né? Então eu vi o Senna assim na primeira volta, depois eu já comecei a não ver mais. Ele já começou a abrir, entendeu? Isso aí foi no cartódromo aqui, no Interlagos? Aqui de Interlagos, o mesmo cartódromo que tem até hoje. Né? Lógico que tem algumas alterações do que era. Eu estou falando um negócio de 74, por aí, 70 acho que era 74, não lembro exatamente hoje, 73, 74, 75, uma coisa assim. Então era uma coisa muito diferente, né? Era muito mais incipiente, por isso que deu também para o meu tio me colocar, para eu correr. Hoje você tenta fazer isso, você vai preso, entendeu? Porque, né? Mas para começar, Interlagos ficava no meio do nada, era uma estrada para chegar lá, né? Do aeroporto de Congonhas até a pista de Interlagos não existia cidade, não existia nada, era uma estradinha, de mão dupla, inclusive. A fila para chegar lá na corrida, você tinha que ir 2 dias antes. O pessoal fala, eu tenho que ir de madrugada. Na década de 70, você tinha que ir 2 dias antes. Nossa, nem me fala isso, porque esse negócio de ir para a fila de madrugada, o Fábio Campos adora, né? Ama ficar lá, ele é o dono da fila. O Fábio Campos é o dono da fila. Se um dia você chegar no setor G lá e quiser conversar, qual é o dono? Vai procurar o Fábio Campos, que ele é o dono. Mas, nossa, que coisa chata, pelo amor de Deus, passar a madrugada na fila. Tá frio, chovendo, horrível. E Interlagos cresceu por causa da pista, né? Porque antes lá não tinha nada. Por causa da pista, começaram a construir em volta. E o Brasil deixa isso acontecer. Então, a pista ficou encravada no meio da cidade. O aeroporto ficou encravado no meio da cidade. Não dá nem para aumentar esse aeroporto de Congonhas. Era para ter uma pista de 3, 4 quilômetros. Mas começou a fazer casa em volta. Assim como Cumbica também, assim. Também estão fazendo tudo em volta. Se um dia quiserem aumentar, não tem como. Aqui é tudo assim, é tudo nas coxas, né? Então, tudo nas coxas. Então foi a minha corrida contra o Senna foi essa. Quando acabou, fiquei puto, saí puto lá. Eu ia ganhar, ia mesmo. Se não fosse o Senna, eu ia ganhar a corrida. Cheguei em segundo. E meu tio resolveu acabar com a brincadeira também, porque também não fazia sentido. Minha mãe ia acabar descobrindo, ele ia gastar uma fortuna, porque já era caro. Não era caro como ficou depois, né? Mas
mas já era caro, já era um negócio caro, entendeu? Por exemplo, se fosse depender da minha mãe na época e do meu pai, não daria para eu correr. Não dava. Que meu Também tio tem que vender o Opala. Meu tio tinha grana, entendeu? Uhum. Tinha grana. Depois ele ficou muito mais rico ainda depois disso, mas nessa época ele já tinha grana. Então deu para ele. Ele ficou rico depois disso, porque evidentemente ele não fez a loucura, né? Senão ele teria ficado. Exatamente. Ó, vamos lá. Ó. O André Aires pergunta: ao mesmo tempo que o teto de gastos ajuda as equipes pequenas e médias a se aproximarem das equipes da frente do pelotão, o teto também retarda a recuperação das equipes grandes na disputa por vitórias e pelo campeonato? Qual a opinião da dupla? E se vocês não concordam que a melhor forma de aproximar o pelotão é mantendo o regulamento por mais tempo? Por que muda tanto? Muda porque sempre tem um que domina e eles ficam tentando frear, né, o domínio, né? É por isso que muda. Eu acho o seguinte, dessa vez, os caras estavam chegando na Mercedes. Em 2021, a Red Bull estava tão boa quanto a Mercedes, a Ferrari também estava bem. Eu não sei, é uma pergunta difícil de responder essa daí. Porque, eventualmente, os caras vão chegar, os caras vão aprender. Né? Mesmo agora efeito solo, que eu falei o ano passado, o Bruno lembra bem, tá gravado, você não precisa acreditar em mim, pega os loucos... O Brasil tá vendo. A Red Bull vai destruir no retrasado, ela vai destruir no efeito solo. Ela é franca favorita, porque o Adrian Newey é o cara que sabe disso, né? O cara fez uma das teses de mestrado dele foi essa, então ele vai destruir. Só que, eventualmente, os outros engenheiros das outras equipes, eles não são retardados, entendeu? Eles não são idiotas. Eles são bons engenheiros. Eles vão descobrir os detalhes, porque o problema são os detalhes. Eles vão descobrir os detalhes. Já estão descobrindo, já estão melhorando, né? Olha o pulo que a Aston Martin deu. Né? Eles vão descobrir e vão chegar. E aí o duro vai ser, na hora que chegar, mudar de novo. Aí é burrice. Porque na hora que chegar, que tem que deixar assim. Opa, agora ficou bom, vamos deixar mais 5 anos assim. Uhum. Porque agora você tem 3, 4 equipes, 5 equipes disputando. Mas não sei se isso vai acontecer, não. Se sendo bem sincero com o pessoal aí, não tem muita esperança, não. Mas vamos ver, né? Quem sabe a esperança é o quem sabe isso aí também é uma questão de aprendizado, né? Você acha que, por exemplo, hoje, eles não olham para trás e pensam, se a gente tivesse deixado, estaria super competitivo. Mas qual que é esse regulamento que se eles tivessem deixado estaria super competitivo? Porque... Não, por exemplo, não introduziu o efeito solo. Mas a não introdução do efeito solo, as corridas eram chatíssimas também. Foram boas em 2021 porque tinha o Hamilton e o Verstappen. Mas porque a Red Bull chegou. Chegou. Por isso foi boa. E a Ferrari estava chegando. A Ferrari 17, 18 também chegou. Depois se perdeu de novo. Mas 17, 18, você lembra tão bem quanto eu, o Vettel liderou o começo do campeonato inteiro. Teve um campeonato, eu não lembro agora se foi 17 ou 18. Na quinta corrida, o Vettel era o líder do campeonato. Não, acho que foi 18, que aí depois teve aquele negócio na Alemanha, que aí o Vettel despencou. Quinta ou sexta. Você vê agora no preview aí, o Vettel ganhou na Austrália, o Vettel ganhou em 17 e 18. Uhum. Então, por isso que eu falei que a pergunta do André é boa por causa disso. Porque é realmente um dilema. Muda daqui 4 anos ou deixa para os caras chegarem e ficar todo mundo muito parecido, entendeu? É difícil, eu acho difícil. É difícil. Muito bem, ó. Leonardo Reis, muito se falou da quebra de orçamento de 2021, mas até o momento nada a respeito de 2022. Pergunta se a gente tem alguma notícia sobre o assunto. Não tem como saber, porque tem que esperar, né? Os balanços e tal. Isso. A quebra Por exemplo, de Leonardo, eles têm até maio para entregar para a FIA o negócio. A quebra de orçamento de 2021 começou a aparecer o problema no segundo semestre do ano passado. Então, não vai falar. Não. Eles têm são prazos. Se eu não me engano, eles têm até maio para entregar para a FIA. Depois a FIA vai analisar. Isso. Aí a FIA vai manda demorar ainda. Para a assessoria que ela contratou. Então é complicado. Vai demorar. Robson Fávero. Quando o Alonso parar, qual prateleira ele estará ao final da carreira? Top 10 ou top 20?
E na opinião de vocês, quem foi melhor, ele ou o Vettel? Na minha opinião, ele melhor que o Vettel, sempre foi. Sim. É... Essa é fácil, agora vamos a difícil. Qual que é a prateleira que ele vai estar? No top 10 ou no top 20 da história da Fórmula 1? É difícil, hein? É difícil. É difícil, é bem difícil. Eu digo assim, eu não fiz essa. Eu teria que fazer esse. Teria que fazer um top 10, né? Teria que fazer um top 10. Sem fazer o top 10, eu gostaria de pôr o Alonso no top 10, mas não sei se dá. Então vamos lá, o Hamilton. Vamos lá, Hamilton. Isso, Olha como eu tô bonzinho hoje, ó. Schumacher, Senna, Prost. Peraí, calma, você tá indo muito rápido. Já começou a complicar, ó. Lauda, Fangio, Clark, Jim Clark, Stewart. Tá acabando. Estamos com 8? 8, falta 2. Piquet. Para mim é duro, porque eu sempre fui piquetista, mas vamos colocar. Cadê? Falta um aqui pro top 10, para fechar o top 10. Vamos pôr o Alonso fechando o top 10, será? Aí corre o risco de faltar, hein? Põe o Alonso. Vamos fazer o seguinte, atenção nós vamos botar o Alonso então, o Alonso está no nosso top 10. Mas nós queremos saber de você que está aí do outro lado. É verdade, manda o seu coloca top aí nos 10 comentários o top 10. Põe nos comentários aí, pode ser aqui. Não precisa pôr em ordem. Importante, hein? Importante. Essa lista que eu falei aqui não tem ordem, não, tá? Vocês viram que fiz aqui agora da minha cabeça. Isso, então, é um degrau dos 10 melhores. 10 melhores. Aí, dentro desses 10 melhores, cada uma coisa pessoal, né, Bruno? Sempre. Então, entra aí nos comentários, pode ser aqui na página ou no YouTube, você coloca aí o seu top 10. E aí nós vamos ver. Só tem um que é o concurso, você tira de todos, sozinho, que é o ídolo. Inclusive aqui, ó, o Fernando Marinho, ele manda aqui a pergunta, ó, Adalto Stroll e Bruno Mansell. Gostei. Já gostei do Fernando. Bruno, Marinho. Eu queria ser o Mansell. Não, mas você não falou que o Stroll é o Orcon, agora aguenta o tranco aí, o seu grande ídolo aí, ó. Adalto, você acredita que a Fórmula 1 está indo para o caminho certo, eletrificando os carros? Porque tenho lido reportagens sobre os elementos da bateria como lítio e cobalto, também não são renováveis, como o petróleo. Será que não seria melhor a Fórmula 1 investir em combustível sintético ou mesmo etanol? Não, como isso angustia as pessoas, né? Como essa coisa elétrica deixa as pessoas angustiadas. Né? Mas, Fernando, a Fórmula 1 não vai ser eletrificada. Isso já foi dito com todas as letras, inclusive pelo presidente que é o cara que manda na Fórmula 1, não é a FIA, é a Liberty. O CEO da Liberty hoje é o Domenicali. Uhum. A Fórmula 1 não vai ser eletrificada, eles vão usar um combustível neutro. É isso que a Fórmula 1 está. E outra coisa, né, Adalto? A Fórmula E também não vai tomar o lugar da Fórmula 1. Não vai Parem de ser emocionados, isso não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer. O que eles querem é isso. Então já tem hoje 10% desse combustível, vai subir para 20%, e em 2026 o objetivo é 100%. Tem uma fábrica no Chile, procura no Auto Racing, isso também nós publicamos, eu não sei se faz 2, 3 meses, não sei se foi esse ano ou final do ano passado, já está em operação, é um combustível, junto com a Porsche, é um combustível baseado em água, H2O, que já está em operação, a fábrica já está funcionando, entendeu? Então, é água, vento e esqueci o terceiro elemento, calor, uma coisa assim. Vai formar um combustível que não vai precisar adaptar os nossos carros à combustão hoje. Sabe quem é o gerente dessa fábrica? Quem? Angus MacGyver. só os mais novos, só os mais velhos vão entender essa piada. Vamos lá, o Rio do Lima. Faz tempo que eu não faço uma pergunta por aqui, mas sempre assisto LOL. É verdade, faz muito tempo mesmo que o Rildo não aparece. É mesmo, e ele pergunta se o Adalto tem falado com o Dude e se tem alguma conversa sobre as perspectivas da Mercedes para os próximos anos.
para agora, quer saber para os próximos anos. Não, tem sim. Tem. A gente fala sempre, como às vezes falo com. Eu e o Bruno falamos no WhatsApp, às vezes falo com outros amigos, né? Tem gente que a gente fala mais, a gente fala Manda menos. aquele oi sumido, né? Manda piada, manda essas coisas, entendeu? Então, tem. Só não fala de política, né, Adalto? Que além de ser chato, ele não vai entender, porque não é daqui. Não. Mas nem com isso daqui eu parei de falar de política. Não dá. Acabei perdendo amigo de 40 anos por causa disso. Não dá não. Oh, o pessoal perdeu a mão completamente. Fala sério, né, meu? Você perder amigo de 40, não era amigo, né? Não. Não era amigo, pô. Não é possível. Foi bom para fazer um processo seletivo. Não é possível. Então, a gente fala assim, as perspectivas são boas, eles estão otimistas, inclusive, para esse ano ainda, entendeu? Ou realistas, que neste momento o objetivo é ser segundo, né? É ganhar da Ferrari e da Aston Martin para as próximas corridas, mas o objetivo é chegar na Red Bull ainda esse ano. Agora, se eles vão conseguir, é outra história. Mas eles têm essa perspectiva e têm. E o Dude é otimista que vão conseguir. Nenhuma equipe também vai chegar e falar, não, o nosso objetivo é ficar em penúltimo. Não existe isso, né? A equipe sempre quer ganhar. Então, se não for assim, nunca vai chegar. O Sync-Header. Alguns carros da Fórmula 1 usam 7 outros 8 marchas. Isso é determinante para o desempenho? Adalto, lembra se houve carros dominantes que usavam menos marchas? Não, todos os câmbios são de 8 marchas, né? Tem mais câmbio de número de marchas diferentes, é padronizado, né? Eu não sei. É padronizada a relação de marcha, assim, a equipe escolhe uma relação, que também, nessa relação tem a quantidade de marchas, e tem que ir com ela até o final do ano. Agora, não sei se está padronizado, são 7 ou 8 marchas. Eu tinha entendido que em 2014 passou a ser 8, mas não tenho certeza. Num carro de rua, o câmbio, ele é feito para... A primeira e a segunda são bem curtas para tirar o carro da inércia. E depois a terceira e a quarta são mais longas, né? E a quinta, mais longa ainda, e às vezes é desmultiplicada, ou seja, como se fosse uma marcha que não acaba nunca. Né? Isso é para combustível, para economia de combustível. Na Fórmula 1 é tudo para desempenho. Mas também, assim, a primeira é bem curta. Por quê? Para o carro ir rápido aos 12.500 giros, que é a potência máxima dele. A potência máxima se alcança em 12.500. Então, precisa alcançar ela rápido. Põe a segunda, que é um pouquinho mais longa, são engrenagens, assim. A primeira, digamos, seja assim, a segunda é assim, depois a terceira, elas vão aumentando pouca coisa. Tanto é que você vê, quando o piloto muda a marcha, cai pouco de giro e já entra, já tem que mudar de novo, né? Por que tem tanta marcha? 7, 8 marchas. Por que tem tanta marcha? Para elas serem muito pouca diferença uma da outra. Para quando o piloto trocar de marcha, o giro cair bem pouco, para só subir de novo, troca de novo, cair, entendeu? É para isso, porque é só para desempenho. Não é que nem o carro de rua, que você tem que considerar um monte de coisa para fazer um câmbio, uma relação para carro de rua. Para carro de corrida, não. Você pensa em desempenho. Então, é potência e torque, entendeu? Que estão ligados a isso. Essas engrenagens elas vão aumentando um pouco. A cada marcha que vai, a engrenagem é um pouquinho maior. Entendeu? E a última marcha é que leva o carro na velocidade máxima e sem bater também no limitador. Porque se a última marcha o carro passar de 12.500 giros, não adianta nada, porque por causa do fluxo de combustível, que só pode 100 km por hora, se você passa de 12.500 giros, os carros não conseguem nem chegar a isso sempre, mas digamos que como não tem mais combustível, a mistura ela já está tão esgoelada que se passar disso, a turbina começa a flutuar e começa só a gerar atrito no motor, porque não tem mais mistura de ar combustível lá dentro para o carro ir mais. Vocês terem uma ideia, se, por exemplo, não fosse 100 km por hora,
fosse 120 quilos por hora de combustível que pudesse, todos os motores iam ganhar imediatamente cerca de 70, 80 cavalos. Só com isso. Praticamente um Uno Mille. Cada isso, carro ia ganhar. Ó, vamos lá. Ciro Júnior. Nem existe mais Uno Mille, né? Coisa de velho também. Não tem mais? Acho que não, saiu, né? Acho que acabou. Agora só tem SUV, né? Só com essas coisas enormes aí andando nas ruas. Muito bem, ó. Ciro Júnior pergunta. Ele tá mandando pergunta de Moçambique. Grande Ciro Júnior. Grande Ciro Júnior. Ele tá falando que é fã incondicional, pois foi através do Auto Race que passei a acompanhar a Fórmula 1 após ter assistido o GP da Espanha de 2018, com vitória da Mercedes e Lewis Hamilton. Virei torcedor deles e na minha casa todos assistem Fórmula 1. Muito bem, isso é muito importante. Muito bom. Minha questão vai mesmo para a Mercedes. Não quero pôr em causa a capacidade e estrutura da Mercedes, mas no automobilismo, principalmente na Fórmula 1, tudo pode acontecer. Vimos grandes equipes como Williams, McLaren, que foram grandes equipes e hoje estão a competir, o português de Portugal, né? Estão a competir. Sabe que falado, eu vi o cara dando entrevista, porque eu vou confessar, não conversei pessoalmente com alguém de Moçambique, mas eu vi um moçambicano dando entrevista na TV outro dia. É muito mais próximo do nosso português do que do de Portugal. Não, o de Portugal, vamos falar a verdade, não dá para entender nada, né? Eu fui uma vez, a vez que eu fui lá, você conversa com os caras, parece que você está na Sérvia. Mas aqui, ó, ele está falando que as equipes estão competindo no fundo do grid devido à perda de engenheiros, Williams e McLaren. Com a perda de muitos grandes quadros da Mercedes, podemos esperar o mesmo da Mercedes? E o que esperar do motor da Mercedes para 2026 e onde anda o Andy Cowell? Andy Cowell mudou de ramo. Não está mais na Fórmula 1, nem outra categoria, nada. Mudou de ramo. Eu acho que ele foi... Não sei, mas assim, o Dude acha que ele foi trabalhar fazendo empresa que faz motor de avião, que é Rolls-Royce, GE e Whitney, Pratt, uma coisa assim. Uma dessas três. Ele acha que é a Rolls-Royce. Né? Então, o motor da Mercedes, hoje os motores estão bem parelhos, a diferença é pouca, não dá para saber a diferença, eles mesmos lá têm dificuldade, porque num motor de 1.100 cavalos, 10 cavalos, por exemplo, aí até 10 cavalos é irrelevante a diferença. Porque ela não dá, ela dá 0,1, se você fizer a conta aí. Dá 0,1%, acho que menos até que isso. Então, eles consideram relevante acima de 10 cavalos. 12 cavalos eles já consideram uma que tem alguma relevância, né? Mas, antes disso, tem o arrasto do carro, que dá muito mais. E naquela matéria lá que a gente falou, né, do triplo DRS, lá mostra por que os carros ganham mais ou menos 20 km por hora com o DRS aberto e a Red Bull ganha de 33 a 34 km por hora. O DRS aberto. Entendeu? Então, é muito mais que o motor. Né? É muito mais que o motor. Dá 34 quilômetros, a diferença é muito grande mesmo. Muito grande. Então, os motores... Vai ter alguma coisa vai acontecer, Ciro, se esse negócio de 2026 vingar mesmo, né? Motor com combustível sem poluir. Carbono zero. Aí o motor faz diferenças por causa do combustível, entendeu? Quer dizer, quem tiver aí, fizer um motor que se adapte melhor ao combustível, pode ter um ganho relevante. Se não, nem aí, entendeu? Eles estão realmente deixando a coisa mais apertada possível. Muito bem, ó. O Cleverson pergunta... Ele não está fazendo a pergunta, ele está contando aqui, ó, que o Piastri e o Sargent correram juntos pela Prema na Fórmula 3, sendo que o Sargent liderou boa parte do campeonato, sendo ultrapassado no final por 3 pontos de diferença, terminando em segundo com Piastri campeão. Ambos com 2 vitórias no campeonato. No ano seguinte, o Sargent não teve a oportunidade de subir para a Fórmula 2. Muito bem, então está contando a história aí. O Cleverson. O François Freitas, você tem notícias... Eu não sabia disso, hein? Pô, 3 pontos de diferença? É pouco.
Muito pouco. Por isso que esse Sargent aí, a gente tá gostando dele. Você vê, moleque. Não é ruim o cara. Não, o moleque tem background, meu. O François Freitas, Adalto, você tem notícias sobre o novo carro da Mercedes? Será revelado mesmo no GP de Imola? François, desculpa, mas eu já respondi sua pergunta antes. Muito bem. Davi Macarini. Existe algum precedente na história da Fórmula 1 em que uma equipe cliente tenha conseguido superar a equipe fornecedora utilizando um número significativo de componentes fornecidos pela fornecedora, como a Aston Martin sai a fazer com a Mercedes? Tem. A Red Bull superou a Renault, ganhou 4 campeonatos com o motor Renault, a Renault corria e não era nem P2, nem P3, nada. Isso aí. Tem também a Brown, né, que sempre entra nesses exemplos, né, que a equipe de fábrica era a McLaren, eles, com o motor Mercedes, ganharam, assim, com o pé nas costas. E depois virou equipe de fábrica, né? Depois virou equipe de fábrica da Mercedes. Ganhou com o pé nas costas da McLaren e pronto. É verdade. Acontece. Muito bem. Murilo Macedo tá falando que estava sumido por causa do trabalho. Tá bom, tá perdoado. A minha pergunta por ser uma pista praticamente de rua, que é o tipo que Pérez já se mostrou mais eficiente, seria possível imaginar uma briga dele com o Max nessa corrida? E o Alonso tem chance de aprontar algo? Sempre tem, né? Sempre tem. Ô Murilo, tem chance do Pérez, né? Aquela coisa que acontecia com o Rubinho, com o Schumacher, depois com o Massa e com o Alonso, né? O Max é melhor, né? O Max é melhor. Em pista de rua, pode ser que o Pérez possa brigar com ele. Brigar com ele, não é ganhar, brigar com ele, andar bem próximo. Pode fazer uma volta de classificação. O ano passado a diferença entre eles foi 1/10. Foi 1/10. Então, 1/10, o que é 1/10? Um piscar de olhos. Né? Então, ele hoje está cheio das comparações, vocês estão vendo, né? Então dá para acontecer isso, entendeu? O Max pode largar mal, mesmo que ele largue na pole, o Pérez pode largar melhor e passá-lo ele aí. Aí é uma pista ruim de passar, mesmo com 4 DRS, zona DRS, é uma pista ruim de passar. Então pode acontecer um monte de coisa. Agora, poder é uma coisa, acontecer outra. A tendência, na minha opinião, é o Max vencer a corrida. Mas pode acontecer sim. E o Alonso pode aprontar também. Não vejo por que não. É uma pista que em 50% das corridas tem safety car. Isso. Entendeu? Então, tudo isso pode acontecer. Eu acho que pode acontecer. É mais provável acontecer na Austrália do que, por exemplo, em Imola. Nossa, Imola é muito defasado, né, para essa Fórmula 1 agora. Não dá, né? Ou Bahrein, que é uma pista nova. É difícil da zebra lá também. Então, vamos lá, ó. O Adriano Aguiar, Adalto, contra 7 mil do Bruno. Porra, mas por quê? Sacanagem. Por semana, né? Se quis dizer, né? Já tô 7 mil por pouco. semana. 30 mil já não dá para nada, ainda vai descontar 7, sacanagem. Acho que o vídeo que está rolando na net do cara com 7 TVs de câmera de piloto, pit stop, localização da pista, só pode ser na casa do Bruno ou na sua, Adalto. A minha não é mesmo, é do Adalto. Como vocês vão fazer para acompanhar esse fim de semana? Pô, eu vi essa imagem aí que ele está falando, você não viu? Não, nem sei o que ele está falando. Adriano, o cara, eu vi essa imagem. Sabe que na hora que eu falei, o cara não vê nada. Ah, sim. O cara não vê nada, o cara não consegue se concentrar em nada. O cara realmente tem uma porrada de tela do lado, na frente, cada uma numa coisa, mostrando a tabela de tempo, a outra mostrando câmera on-board, outra mostrando a imagem normal. O cara não se concentra em nada, entendeu? Que bobagem. Tudo ao mesmo tempo. Não dá para você ser uma orquestra. Daria para o cara fazer isso, assim, ser difícil, como eu faço, por exemplo, que é ver a mesma corrida várias vezes. Entendeu? Com câmera, às vezes eu vejo a corrida inteira depois em câmera on-board só. Às vezes, não, muitas vezes. Muitas vezes.
É isso aí, vamos lá, ó. O Eni Grobi. Muito bem. Estou pensando aqui se eu tinha que falar doutor Eni. Esse é novo. Como um louco por automobilismo em Fórmula 1, gostaria de saber se vocês são como eu. Para mim, não importa quem ganha, que a corrida seja boa, desde que a corrida seja boa. Gostaria de saber se vocês também torcem sempre para quem está atrás chegar na briga. O Adalto, inclusive, quando corria de kart, ele esperava os caras atrás dele para poder... Ele já contou isso aqui. Parabéns pelo programa, sou fã de vocês. Abraço de Genebra da Suíça. Nossa Senhora! Agora matou o papai de inveja. Pelo amor de Deus. O cara tá lá na Suíça. Meu filho, você pode torcer para quem você quiser. Você pode torcer para a corrida ser chata. Você tem direito constitucional de fazer o que você quiser. Morando na Suíça, ora... Olha, Eni, eu sou muito assim, né? Eu não era, quando eu era mais moleque, eu tinha os pilotos que eu torcia muito, né? Começando com o Emerson, Gilles Villeneuve, Nelson Piquet. Mas depois de um tempo, né? Depois de você vai ficando mais velho, eu passei a gostar muito mais do esporte do que dos pilotos, né? Porque os pilotos, eles vêm e vão. Então, para quem vê corrida como eu, há 51 anos agora, 51 anos que eu vejo corrida. Olha a minha idade. Que tristeza, né? Tristeza não, alegria que você chegou até aqui com saúde, mais ou menos, né? Saúde, Quantos pilotos eu já vi, entendeu? Chegar e ir embora, piloto morrer, piloto fazer assim na carreira, né? Ô Adalto, quem foi o piloto que saiu? Tô falando assim de... Não é saiu igual, por exemplo, o Senna, né? Que foi uma saída trágica. Mas assim, um piloto que aposentou, que você mais sentiu, que você falou assim, nossa, que você assistiu a despedida e falou assim, meu Deus, não sei como vai ser o próximo ano. Acho que talvez não consiga assistir o próximo ano. Não teve um momento assim, teve de um piloto. Teve aquela época que muito próximo aposentou o Prost, o Mansell, o Piquet e o Senna morreu. Quando esses 4 saíram, que foi acho que em 2 anos, isso, ou 3. Vamos pensar. O Piquet parou em 91 e o último que saiu é que o Mansell teve aquela volta dele, mas você vai desconsiderar, né? Então desconsidera. Então entre 91 e 94 que o Senna... Então em 94. Em 95 foi um ano que eu quase não vi... Que eu quase falei, não vou mais ver. Você vê como são as coisas, né? 95 é um dos primeiros anos meu de fanático. Assim, de ficar acordado de madrugada, assistindo, e não tinha internet, aí você pegava. Tanto que eu adoro a temporada de 95, assim, acho a temporada muito legal. Não, mas eu pensei isso antes da temporada. Sim, mas é porque aí entra, porque com 95 eu tinha 15 anos, né? Então, quer dizer, eu tinha começado a ver Fórmula 1 dessa forma há pouquíssimo tempo, 92, 93. É verdade. Para mim não, porque os 4 grandes tinham saído. Nossa, 95, aquela dobradinha que tinha de Fórmula 1 com Fórmula Indy, nossa, era de matar o coração. Eu gostava mais da Indy nessa época. Era maravilhosa. Eu passei a adorar a Indy, 94, 95. Eu já gostava antes, já assistia a Indy antes, desde que o Emerson foi para lá e a Bandeirantes começou a transmitir. Sim. Mas na década de 90, que a Indy andava, as corridas eram espetaculares, os pilotos eram espetaculares, pistas espetaculares, os carros andavam muito. Tanto é que os recordes de Indianápolis, eles não conseguem bater há 30 anos. Então você imagina um carro há 30 anos atrás andar o que anda hoje. É um absurdo, entendeu? Também quando batia, virava um pedaço de nada, né? Nada, entendeu? Então, mas aquilo era tão tenso. Você vê uma corrida em Indianápolis na década de 90, de 80 e de 90, era muito tenso. Porque não é só em Indianápolis, em Fontana, onde eu vi morrer o Greg Moore, que acidentes, meu... Nossa, que coisa horrorosa, né? Eu fiquei chorando depois, meu. Né? Era espetacular aquilo, então, porque os carros eram frágeis e andavam muito, entendeu?
Então eu adorava, eu gostava mais da Indy do que na Fórmula 1 nessa época. Eu quase parei de ver Fórmula 1 para ver Fórmula 1. Até porque Fórmula 1 era muito cedo, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e já era tarde. Então eu falava, porra. Então, eu com 15 aninhos ali, na flor da juventude, acordar cedo, tranquilo, né? Meu filho, hoje se eu dormir menos de 5 horas na noite, eu não faço nada no dia. Vamos lá, o Sir A pergunta, por onde anda o Lemir Martins? Que subiu. Você lembra dele, Bruno, não? Pô, o Lemir Martins, ele cobria para a revista Quatro Rodas, né? Cobria a Fórmula 1 para a revista Quatro Rodas. Fórmula 1, Copa do Mundo, principalmente Fórmula 1 e futebol. Né? O Lemir Martins é um dos grandes nomes, né, do jornalismo de automobilismo, mas ele fez uma coisa inacreditável, né? Que foi o livro que ele publicou, no qual ele pegou ele disse que tinha a transcrição. Você não lembra disso, não, Adalto? Ele publicou um livro sobre Fórmula 1, no qual ele disse que tinha uma bomba que era a transcrição da conversa de rádio entre o Rubens Barrichello e a Ferrari na Áustria em 2002. Publicou no livro. Quando as pessoas pegaram o livro para ler, não era a transcrição da conversa, era um e-mail de meme que tinha circulado, naquela época circulava meme, de uma piada que as pessoas inventaram, o diálogo, que o Ross Brown ameaçava sequestrar a mãe do Rubinho, e falava que o resgate ia ser não sei o que lá do cachorro, e tal. Ele publicou isso no livro como verdade. Nossa. Isso daí encerrou a carreira. Encerrou a carreira dele, porque... Ele é gaúcho. Que eu saiba, ele não morreu, mora ainda no Rio Grande do Sul. Mas essa isso história aí... que o Bruno contou agora, eu não sabia ir, mas isso encerra a carreira de um jornalista. Encerrou a carreira, porque ele pegou você vê, um fato super relevante, né? Imagina, todo mundo quer saber o que foi falado naquele rádio. O cara pegou um e-mail de piada, igual aquele... Mas lembra quando teve a Copa do Mundo que tinha aquele e-mail assim, se as pessoas soubessem a verdade, ficariam enojadas? Você lembra disso? Era tipo isso. Era tipo isso. E ele publicou isso no livro como verdade. E nunca mais, né? É uma pena, né? Porque o Lemir, eu fui assinante de Quatro Rodas muitos anos, então eu acompanhei Fórmula 1 nas palavras do Lemir Martins muitos anos, mas realmente aconteceu esse fato aí. E eu não sei onde ele está, o que ele está fazendo, realmente não sei. Muito bem. Eu tive um professor, no meu último ano de faculdade, que inclusive escreve no Auto Racing, com um pseudônimo, que não gostava do Lemir Martins. Mas porque pessoalmente ou não gostava do trabalho? Ele falava que o Lemir chutava demais, porque ele começou a cobrir... Como, né? O cara pegou um negócio desse e publicou no livro. Não, mas muito antes, quando eu estava na faculdade. Eu me formei acho que em 82, 83 agora. Não, memória aqui é uma coisa que virou uma leve lembrança, né? Isso, mas no meu último ano de faculdade, ele é pouca coisa mais velho que eu e já dava aula. E já foi cobrir Fórmula 1. Um dos primeiros empregos dele. Por quê? Tinha um certo jornalista que cobria para alguns jornais aqui do Brasil. Esse jornalista teve um problema de saúde, precisavam de um substituto. Ele tinha começado naquele emprego, 6 meses antes. Ele falava, eu vou. Ele falou, eu vou. Não, você vai, mas você sabe, não, eu sei. Eu sei, falou, lógico que eu sei. Eu vou lá e o que eu não souber eu aprendo rápido. E foi. E aí largou, ele só foi professor durante 2 anos, inclusive. Depois largou e foi para lá. Ele escreve nos comentários do Auto Racing. Mas ele não diz o nome dele, nem que a vaca... Entendi. Muito bem, vamos lá. Ó. O Tadeu, minha pergunta de hoje é sobre suspensão. A maioria do grid utiliza suspensão push rods na frente e pull rod atrás. Mas a Red Bull e alguma outra utilizam pull push. Eu não entendo nada desse negócio. Matéria... A maioria usa push rod atrás. Então, eu não entendo nada disso aí. Em matéria anterior do Auto Race, foi explicado que a pull rod permite maior range no ajuste, mas o acesso é ruim, dificulta a regulagem para o mecânico em relação a push rod.
Teria outra diferença? Digo, essa inversão em relação ao resto pode ter relação com a economia de pneus da Red Bull? Olha, essa pergunta para mim é grego. Acabei de ler grego aqui para vocês. Mas o Adalto deve saber. Ela tem um centro de gravidade mais baixo. Uhum. Mas ela tem menos ajustes do que a push rod. Essa é a diferença básica dela. E a pull rod na frente, pilotos que gostam que o carro saia de frente preferem. A pull rod é mais fácil o carro sair de frente do que a push rod. Uhum. Entendeu? É isso. Então, por exemplo, quando o Alonso estava na Ferrari, a Ferrari fez a suspensão dianteira, a pull rod, e casou com o Alonso assim, super. Né? Só essa mudança de suspensão, o Alonso melhorou um segundo. Uhum. Do dia para a noite. Ele pôs um segundo nele mesmo. Uhum. Do dia para a noite. Então, para você ter uma ideia do que é isso. Mas a suspensão traseira, se não forem todas, 90% é push rod. Muito bem, vamos lá. Diego Silva, muito vejo falar pela mídia que o temperamento do Alonso é a principal causa da falta de mais títulos no currículo. Mas não vejo pontuar o ponto-chave do desequilíbrio, que para mim foi o fato de um bicampeão experiente, respeitado e cobiçado por várias equipes, começar a ser superado por um novato em várias corridas em 2007 com o mesmo carro. O que vocês acham? Sim, aconteceu isso. Mas isso tem muito tempo. Não faz com que o Alonso vire um piloto ruim. Não, tem muito tempo. Ele era um super piloto e apareceu outro super piloto. Então, dois super pilotos na mesma equipe infelizmente, costuma não dar certo. Pode ter abalado ali um ano seguinte, talvez 2009, talvez, mas depois, quando foi para a Ferrari, já foi para... Já. O que aconteceu foi que, não é que o pessoal fala muito também que o Alonso fez escolhas erradas. Eu não acho que ele fez escolhas erradas em termos de equipe. Ele foi para onde dava para ir. Por causa do temperamento dele, que é muito esquentado, muito centralizador, muito fominha, muito egoísta, e muito chamar o carro de ruim no rádio, falar com o motor... Eu acho que faltou para ele cabeça fria em 2007. Se ele tivesse ficado na McLaren para 2008, talvez ele pudesse ter sido campeão. Sim, né? sim. Só que, porque pensa na situação que aconteceu na McLaren em 88, o Prost estava lá, estabelecido e tal, o Senna chegou e cravou, pau. O Prost podia ter saído, mas ele falou, não, vou ficar aqui porque é o melhor carro, vou ficar aqui no ano seguinte. E ganhou no ano seguinte. E ganhou no ano seguinte. O Alonso podia ter feito isso, mas ele resolveu jogar a bomba atômica na sede da McLaren, e aí ficou difícil, porque ele ficou sem lugar. Teve que voltar para a Renault, que já não era a mesma equipe. Né? E para sair da Renault e para a McLaren, precisou do Briatore fazer aquele absurdo lá. Qual absurdo? De Singapura. O Singapura. Aliás, tá mó onda agora. Acho que o Felipe Massa deu entrevista num podcast aí. O pessoal tá fazendo uma campanha para anular a corrida lá que o eu quero saber o seguinte, se vai anular a corrida e vai anular o pit stop da Ferrari que largou a mangueira acoplada no carro do Massa, né? Que foi o grande problema, né? Foi esse o grande problema. Foi esse o grande problema. O pessoal esquece as coisas, né? Mas vamos lá. Porque uma hora eles iam parar. O que aconteceu foi o seguinte: o Briatore, com aquela cabeça demoníaca dele, sem caráter e tudo mais que você possa imaginar, ele fez um negócio para colocar o Alonso em primeiro. Isso. Ele não fez um negócio para prejudicar os outros, ele fez um negócio para ajudar o Alonso. Porque no box todo mundo ia ter que parar. Todo mundo entrou no box. Algumas voltas depois. Todo mundo entrou no box. O único que saiu com um rabicó da mangueira espanando gasolina foi o Massa. Isso não é culpa do Briatore. Porque senão o Massa ia voltar no mínimo em segundo. Segundo, terceiro, quarto. Ia marcar pontinhos. Ele poderia até ganhar a corrida, porque ele tinha mais carro que o Alonso. Ele poderia passar o Alonso até vencer a corrida e era campeão. Então... Menos, pessoal, menos. Menos, eu acho menos. Cleice Posidônio. Adalto, terá mais publicações de suas conversas com o mate, o Dude?
Manda um abraço pro meu amigo Maicon, que mora no Canadá, mas sempre acompanha. Outro que mata de inveja. Ô, Maicon, um abraço para você aí Um no abraço Canadá. do Canadá também. Ó, você vê como tem nego fora, Nossa, né? se quiser convidar a gente, Como tá? tem Passar nego a fora, temporada meu. aí, a gente leva o equipamento, faz o Loucos daí, vai ser um prazer, tá? Para você, principalmente, e para nós também, claro. Cada Ó, vez mais, meu. Puta. o Equity Seeker. Deixa eu só responder para ele, né? Quer Manda um saber se vai ter abraço. mais conversa. Deixa eu só responder para ele. É o seguinte: tem que ter, Cleice, tem que ter um conteúdo mais longo para eu publicar a conversa com eles. Não adianta eu publicar com eles 2, 3 perguntas que eu fiz, eles responderam, ou às vezes eles respondem com outra pergunta, como eu contei agora há pouco, quando eu perguntei o negócio como é que estava se o Pérez tinha batido de propósito lá em Mônaco, ele me respondeu com perguntas, entendeu? Então não dá para eu. Vai ficar uma matéria com 10, 15 linhas. Então precisa ter um conteúdo, entendeu? O que o Mate diz hoje ele não tem muito o que falar. Eles esperavam que a Ferrari e a Mercedes fossem chegar. Não chegaram. E eles falaram, enquanto eles não chegarem, nós vamos ganhar tudo. Não tem mais muito o que falar. E o Dude não quer falar porque o Dude tem um monte de problemas lá que a Mercedes está tendo. Vocês estão vendo. Né? E tudo que eles falam dá errado. Entendeu? Então ele não quer se queimar e falar alguma coisa que eles não têm certeza, porque eles estão perdidos desde o ano passado. Eles estão sempre achando que vão conseguir arrumar os problemas na próxima atualização. Sempre eles estão achando isso desde o ano passado. Uhum. Só aí chega na atualização que eles acham, agora vai? Não vai. Não vai. Ou às vezes arruma um problema e aparece outro. Aparece outro. Agora estão falando de Imola. Ele está super esperançoso. Mas ele fala, o que eu vou falar aqui? Primeiro que eu não posso falar aqui publicamente o que nós vamos mudar no carro. Se eu te falar alguma coisa, você não vai poder publicar. Né? E segundo, se eu falar um monte de coisa que não der certo, entendeu? Vai ficar chato para mim e para você. Então é difícil. Então a gente tem que ter algum conteúdo certo. Por isso que vocês gostam tanto deles. Porque tudo que a gente publicou até hoje deles, tudo deu certo, tudo aconteceu, né? Um monte de furo, piloto que ia sair, piloto que ia entrar, quando que ia acontecer, que motor ia usar, que motor não ia usar, o que estava fazendo no motor, tudo deu certo. Mas eles não querem chutar, entendeu? Porque aí começa a dar chute aí. Acertar um, errar outro, aí fica ruim. Então, aí fica ruim. Tem um conteúdo realmente denso para a gente poder fazer um. O Equity Seeker, ele fala sobre o DRS triplo lá, obrigado por compartilhar a matéria, lá. Será que o Pérez está conseguindo entrar na cabeça do Max? Muita gente aqui no site falando que Max está espanando fácil. Eu não sei se ele está conseguindo, mas que ele incomodou o Max Verstappen. Ele incomodou. Agora, até que ponto ele incomodou e vai conseguir continuar incomodando, só o tempo vai dizer. Na boa, Austrália. Eu acho que vocês estão viajando, não tá incomodando nada. O Max, dá até o meio do ano, nós vamos ver a diferença de ponto entre eles. Não, mas é por isso que eu vou falar. Agora na Austrália, eu acho que não vai acontecer, mas se o Pérez consegue cravar o Max, vai incomodar o Max. Vai nada. Não, vai. Isso vai. A não ser que aconteça alguma coisa no carro dele. Aí é diferente. Mas se não, aí ele vai ficar incomodado com a equipe. Porque o Max é esses caras explosivo também. Qualquer coisa que dá no carro, ele xinga a equipe pelo rádio. Sim. Né? Ele xinga. O Max é o dono da equipe, né? Ele faz o que ele quiser. Ele já mostrou isso ano passado, né? Então e o pai dele não ajuda em nada. Ele vai lá e põe fogo. Chato. Né? O pai dele é chato. Chato o pai demais. do Max Verstappen não ajuda o filho, cara. Só atrapalha. Só atrapalha. Porque do jeito que o Verstappen anda, do jeito que ele tá ganhando, era para ter uma torcida gigante. Aí vai aquele mala lá que não sabe freio e acelerador, a diferença de um de outro, e fica enchendo o saco.
Vamos lá, Theo Almeida. Podemos acreditar que a Red Bull libera o Pérez para brigar com o Verstappen pelo título ou não? Está no contrato, ele é segundo piloto. Está falando aqui, o pai do Verstappen não gostou nada do filho não poder vencer na Arábia. Ele, não é que não pôde, né? O Pérez na Arábia botou moral, né? Moral. O Max teve a corrida, teve metade da corrida para chegar nele. Não chegou. Né? E não chegou. Então foi moral, foi moral do Pérez ali. Entendeu? Não teve. A Red Bull não. Até tentou, uma hora falou pro Sérgio Pérez, o seu objetivo é tal, que estava 7 décimos mais lento que 6 décimos mais lento que o Verstappen. Aí o Pérez, como assim? Nós falamos, como é que é? Como assim? 33 e 4 mais 6, isso dá 33. Né? E o Verstappen? Então, é isso. Claudeci Oliveira. Fernando Alonso fazendo uma corrida consistente na Austrália, credencia a Aston Martin a algo maior no campeonato? Olha, algo maior. Tá no algo maior, né? A Aston Martin já tá. Gente, a Aston Martin. Tá no algo maior. O Fábio colocou no Twitter dele um dado que eu fiquei impressionado, né? A Aston Martin, nesse final de semana da Austrália, no ano passado, ela estava em último no campeonato. Em último, sem Z. Estava zerada. Isso. E agora ela está em segundo. Está em segundo. Então. Empatada com a Mercedes, mas está em segundo. Ó, o Coelho de Ferro. Muito se fala nesse novo regulamento da Fórmula 1 em copiar o carro da Red Bull, inclusive a própria Mercedes não descarta isso. E até como muitos dizem, a Aston Martin já fez. Porque no regulamento anterior, que a Mercedes foi suprema, ninguém nunca copiou a aerodinâmica deles. Ele citou aqui, a Racing Point em 2020. Todo mundo copia alguma coisa de quem está ganhando, o meu querido Coelho de Ferro. Todo mundo. Coelho de Ferro, muito bem. Ele está perguntando aqui, Adalto. Agora, como é que você vai copiar o assoalho, Coelho? Só se capotar o carro, né? O Adalto, ele está perguntando também qual que é o safety car que você mais gosta, se é o Mercedes que vai aparecer no GP da Austrália ou o da Aston Martin. Eu vou deixar para você, porque para mim não faz a menor diferença. Aí você fala aí. Eu acho bonito os dois. Mas eu acho que talvez o Aston Martin seja um pouco mais bonito do que a Mercedes. Entendi. De beleza. Agora, de andar é diferente. Eu gostava do Tempra, que foi safety car no GP do Brasil aqui em 1993. Esse era bom. Esse safety car era bom. E o Senna fez a volta de voltar no box sentado daquele cara. Que coragem que esse homem tinha, hein? Que coragem. Podia ter. Era para ter morrido queimado um ano antes. Confrade, a evolução do Tempra foi o Maré. Imagina como era o absurdo. Nossa, atenção, você fã de Tempra. Se quiser me xingar, mas vem com um taco de beisebol, que eu respondo na mesma moeda. Leginaldo do Tempra não durava 2 meses. 2 meses. Leginaldo Remy. Grande Leginaldo. Sei que é cedo para julgar com apenas 2 corridas, mas na opinião de vocês, qual dos novatos mostrou mais serviço até agora? O Sargent ou o Piastri? Não, Leginaldo, é cedo. Eu não sei responder. Eu tô mais impressionado com o Sargent, porque eu esperava menos dele. Exatamente. Mas até aí morreu Neves. É cedo. É isso aí. Lucas Sá. Visto que o Hamilton já reclamou publicamente que a equipe não levou em conta seu feedback para desenvolver o W14 e levando em conta que no ano passado ele ficou exposto para o seu companheiro de equipe em pelo menos 3 ocasiões, Austrália e Miami, perdendo para o Russell, e no famigerado GP da Holanda eu pergunto, estaria a Mercedes perdendo a fé no homem? Não. O Toto Wolff quer estender o contrato do Hamilton por 3 anos, por $50 milhões. Então, isso responde qualquer pergunta sobre o Hamilton, entendeu? Quem vai escolher se vai continuar na Fórmula 1, se vai continuar correndo, é o Hamilton. Não é a Mercedes já falou que quer, assina, tá pronto, o Hamilton vai lá e põe a assinatura dele para ganhar 50... Sabe o que é $50 milhões? Quem ganha isso no mundo? Amigão. Você conta nos dedos não, mas sabe, não deve ter 1.000 pessoas que ganham isso, que ganham isso, aí. Entendeu? No mundo inteiro. Então,
De jeito nenhum. Agora, vai mandar o Russell tirar o pé para o Hamilton? Só se o Russell estiver fora do título, o Hamilton disputando o título. Senão, e é capaz de nem assim ele obedecer. Nem assim porque não fez. Não. Com o Bottas uma vez na Rússia. Uhum. Uma vez. Teve uma outra vez que o Hamilton falou, deixa eu passar, porque se eu não conseguir passar o cara da frente, eu devolvo. E realmente, deixaram ele passar, ele não conseguiu passar o cara da frente e devolveu a posição. É que o Bottas a gente achava que era meio assim, corrida de compadre, mas é que depois a gente descobriu que não é que o Bottas recebia a ordem, é que o Bottas é fácil de passar mesmo. O Bottas não oferece resistência para nada. O cara chegou do lado, Frau. Até hoje, qualquer equipe. Até hoje ele é assim, então não é que ele é. Entendeu? É isso aí. Vamos lá, o José Roberto Pereira. Aí está elogiando aqui os 300 programas, sigo o Auto Race há muito tempo, já foi falado com a FIA criar regras que equilibra o grid como corte no assoalho, etc. Tem uma sugestão, ele tem uma sugestão para a FIA. Alguém chegaria no Adrian Newey e faria uma proposta dele se transferir para a Ferrari, já em 2024. E a FIA liberaria a diretiva técnica, deixando mais livre para os engenheiros, pois hoje temos o limite de gastos. Já imaginou o que viria pela frente? Visto que ele já falou em se aposentar, pois não tem mais desafios na Fórmula 1, e assim teríamos outra equipe para brigar com Red Bull e Mercedes, pois ano que vem ela chega na Red Bull. É uma série de ilações aqui, né? Não dá para saber, né? É difícil. O Adrian Newey não vai sair da Red Bull, eu tenho essa impressão, viu? Eu também. Porque eu acho que ele já sai de lá para aposentar. Já está mais velho. Não sei se ele vai caçar esse tipo de desafio agora, sabe? Então. Não, eu acho que ele só sai de lá para aposentar. Você sabe que teve uma sugestão de uma pessoa até famosa que falou isso essa semana, que ele devia ir para a Mercedes, para levantar a Mercedes de novo. Eu nem publiquei, porque eu falei, isso aí é ilação do cara. Isso aí não. Ilação. Aura Drummer, gostaria de compartilhar um sentimento que vem me aborrecendo nos últimos meses. O nível dos comentários da confraria do Auto Race está baixando. Ou eu que estou ficando velho? Tá baixando, não tá baixando? Eu acho que não. O que acontece, o nível dos comentários do Auto Race, né? Eu acho que isso é um reflexo, eu queria até falar um pouco sobre isso. Isso é um reflexo da nossa sociedade, que por causa da política... Não é, então, mas é que não é no Auto Race, né? Não é em qualquer lugar, né? Todos os lugares. Um reflexo da sociedade, que por causa da política, virou tudo fla-flu. Isso. Virou tudo um ou outro, né? Então, por causa de dois toscos, disputando a presidência do Brasil, né? Toscos, aqui. Infelizmente, toda a parte do povo tosca, que é a maioria, né, e tomou um lado e virou tudo isso virou político. Então, por exemplo, um cara é racista hoje, o cara escreve que ele é político. Não é que ele é racista. Então se ele é racista, ele é de direita. Se ele dizer... Peraí, o que tem a ver uma coisa com outra? Então tá tudo assim. Então, se o Verstappen está ganhando, o Hamilton é um lixo, sempre foi. Entendeu? Então tá desfazendo o próprio Verstappen. Porque então o Verstappen está ganhando de um lixo. Então qual a vantagem de você ganhar do lixo? Então eu ganho também. Coloque eu lá que eu ganho. Se o Hamilton é lixo, eu ganho. E a torcida do Hamilton, o Verstappen só está ganhando porque o carro dele é muito melhor. Bom, então você me diz aí quantas vezes você viu um carro pior ganhar o campeonato? Pouquíssimas vezes. Eu vejo Fórmula 1 há 51 anos, talvez eu tenha visto 3 vezes isso. Um carro pior ganhar o campeonato. Entendeu? É o normal, a corrida de carro. Não é de piloto. Os pilotos estão lá. E os melhores pilotos são aqueles que conseguem levar o carro mais tempo ao limite sem cometer erro. Esse é o melhor piloto. Mas 90% em qualquer categoria é o carro. É o carro. Então ganha o carro. O piloto tem que ser bom o suficiente para não cometer erro, para não fazer besteira, para não perder a corrida, para não perder um título que já é dele.
a não ser que o outro carro melhore. Então, as pessoas elas vêm e falam de orelhada, é impressionante. Mas não é no Auto Racing, senhora, é em qualquer lugar. Você vai no Facebook, você vai no Twitter, você vai no Instagram, entendeu? Você vai em grupos do WhatsApp. Você só vê barbaridade, meu. Eu acho que eu diria o seguinte: a gente, quando as redes sociais surgiram, a gente celebrou como uma ótima oportunidade de todo mundo ter voz e tal, né? Mas a gente descobriu que a gente glamourizou a ignorância, né? Exatamente. E esses toscos que o Adalto citou aí, que a gente sabe de quem a gente está falando, talvez sejam os maiores símbolos disso, né? Porque são pessoas ignorantes que chegaram no ponto mais alto de uma carreira política. Isso. E hoje tem gente seguindo esses caras até hoje. Vai no aeroporto, tem nego lá seguindo os caras e tal. Metade aplaude um, outra metade aplaude outro. Exatamente. A nossa sociedade virou uma coisa muito esquisita, né? Eu tô vendo aí muita notícia de que o Twitter vai diminuir a relevância. Então, olha, tomara. Porque eu acho que o Twitter tá indo para um caminho também que, sabe, não dá. É muito... Olha, então, é o mesmo caminho do Facebook e do Instagram. Eu não vejo muita diferença. Não, mas não tem diferença nenhuma. Eu tô falando do Twitter porque eu frequento mais, mas as outras redes sociais são a mesma coisa. Assim, né? É um assunto aqui para, sei lá, quantas horas a gente ficar aqui falando, mas não é no Auto Racing, não. A qualidade de comentário em site, rede social, virou isso aí. Porque a pessoa, é muito fácil a pessoa ficar atrás de um teclado xingando, né? Falando e tal. Então, só provocando. Falando coisas que ela não tem ideia do que ela está falando, mas que cai na rede, aí viraliza e vira verdade, e aí você fabrica a tal da fake news, que as pessoas super criticam. Ah, isso é invenção. Não é, não. Hoje em dia, isso aí, inclusive, gera muito engajamento, né, nas redes sociais. Então, enfim, é um tratado sobre comunicação enorme, né, para ser feito. O Ara está falando isso porque ele é antigo, ele participava do fórum mesmo do Auto Racing. Né? A gente tinha um fórum, era o maior fórum do mundo em língua portuguesa de automobilismo. E o quinto maior fórum do mundo em todas as línguas de automobilismo. Quarto. Então ele está muito antigo aí. Eu acho que o mundo está piorando, Aura. Né? Entendeu? Por causa disso, porque deu voz para todo mundo. Isso. No Auto Racing, e as pessoas não sabem o que fazer com essa voz. Não sabe o que fazer com essa voz. O cara tem voz, ele começa a gritar. Isso. Entendeu? É isso. Já que eu tenho voz, eu vou gritar. Então ele grita qualquer coisa. Você diria, quando você for escrever uma coisa em rede social, você diria isso para a pessoa? Se você hesitar, não escreva, porque provavelmente você não diria. Ó, vamos finalizar. Tenta agregar, né? Tenta aprender. Tenta agregar, coisa. trazer tenta coisa agregar, pô. A gente dá uma informação, tenta complementar essa informação. Dá uma opinião baseada em alguma coisa sobre essa informação, entendeu? Mas não, os caras vão lá e começam a xingar. Eu vejo isso, a gente põe matéria técnica e tem uma turminha que nunca vai lá comentar matéria técnica. Eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados em ir lá xingar alguém. Ou xingar um, ou xingar o outro. Muito bem, vamos lá, ó. Vamos finalizar. O André Almeida, perguntei no último programa sobre a ordem de habilidade dos pilotos e você simplificar. Mas também, né? A pergunta ia gastar, 4h30 para responder. Tem mais? Eu pensei que a do Aura fosse a última. Não, tem mais uma. Pergunta de hoje é se tem algum autódromo novo para entrar nos próximos anos e se algum atual está correndo o risco de sair. E mais, haverá alguma mudança naquele autódromo terrível do Qatar para esse ano? Pista de moto não serve para a Fórmula 1. Vai entrar Las Vegas, né, o Adalto? Vai entrar Las Vegas, uma pista de rua de altíssima velocidade. Das pistas antigas, eu gosto muito da Malásia. E estão fazendo um autódromo novo na Arábia Saudita também, né? Estão fazendo um autódromo na Arábia, porque querem ter 2 corridas lá. A ideia não era fazer um autódromo novo, né? Porque esse autódromo, teoricamente, o atual, era para ser uma coisa provisória até ter um novo. Só que ele ficou tão bom que eles não querem mais tirar. Essa pista ficou tão boa que eles não querem mais tirar. Então, eles estão querendo fazer isso. Agora, tudo bem, ele falou do Qatar, né? Assim, André, é tudo uma questão de gosto, né? Eu não acho a do Qatar terrível como você. Ela pode não estar entre as melhores, mas tem pista pior, né?
Imola é pior. Né? Imola é pior. Mônaco é pior. Mônaco nem pista né? Vamos falar a verdade. Nem pista Aquilo ali não devia estar mais lá. O cabe lá dentro. Então tem coisa pior. Tiraram o Paul Ricard, que estava muito ruim também. Né? Então tem alguma. Tiraram aquela da outra, que era muito ruim, era aquela de Sochi também, né? Saiu também. Aquela era ruim também. Muito ruim aquela pista também. Né? Pista boa é pista que dá pega, né? Pista boa é pista que dá pega. Então, e pista difícil para o piloto. Isso. Então, é isso. Mas tem muita pista boa. Acho que melhorou. Acho que a tendência, se você olhar 10 anos atrás, 20 anos atrás, está melhor hoje. Né? Como o Bruno falou, a nossa memória seletiva antiga, nossa memória antiga é muito seletiva. A gente lembra muito mais das coisas boas do que das coisas ruins. Por isso que a gente fala, antigamente era melhor isso. Não é que era melhor, é que a gente lembra mais das coisas boas do que das coisas ruins. Eu chamaria essa edição de Loucos pro Automobilismo de Filosofando no Automobilismo, que hoje foi uma edição muito filosófica aqui, né? Mas respondemos todas as perguntas, isso que importa, né? E muito boas perguntas também, né? Muito boas perguntas. Você vê, a gente consegue, graças a Deus, atrair um pessoal muito melhor. Nós temos tivemos que fechar a página rápido, a página ficou aberta 1 hora, nem isso, com 37 perguntas, todas boas, todas educadas, todas, sabe, para agregar alguma coisa, né? A gente vai no próprio YouTube, depois que a gente publica o vídeo, vai ver os comentários. De cada 20 comentários, 19 são educados, são bacanas. Mas no YouTube tem uma turma que pega pesado também. Também tem, mas é minoria absoluta. É minoria. É minoria. Mas tem uma turminha boa lá. Mas a gente atrai a parte boa, eu acho, da torcida, entendeu? Eu acho que isso aí é uma coisa que eu fico muito feliz. A gente atrair a parte boa da torcida. Né? Muito bem, esse final de semana, então, falamos aqui Fórmula Indy no Texas, Fórmula 1 na Austrália, de madrugada, quem gosta de corridinha aí de madrugada, é uma boa. Hoje já tem treino, hein? Hoje já tem treino. Hoje, né? Hoje, aspas, amanhã. 10h30 da noite, Bruno. Porque o treino é de manhã lá, né? Então hoje 10h30. Então aí, esfregue as mãozinhas que hoje tem os carros na pista. Depois é às 2 da manhã, Aí, pelo amor de Deus. A gente volta na próxima terça com mais Loucos pro Automobilismo para repercutir esse final de semana, hein? Será que vamos ter briga na Red Bull? Não sei. Muito bem. Vamos lá. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!